do autismo, meu Pai. O Senhor vai usar, Pai, de uma forma sobrenatural, meu Pai. Fala conosco, Espírito Santo. É assim que nós pedimos, é assim que nós te agradecemos. Se você pode, receba a nossa serva. Aleluia, o Senhor, aleluia. Senhor querido, estou muito feliz de estar aqui. Glória a Deus, aleluia. Da última vez não deu muito certo. Eu sofri um acidente de moto. Foi um livramento do Senhor. O irmão João Paulo veio perguntar como que passa, eu estou 100%. Então, 94%, 96%. Falta não voltar com todos os movimentos, mas graças a Deus, não é? Quando a gente olha os acidentes de moto e vê como são trágicos às vezes ou fatais, né? A gente tem um livramento, a gente dá glória a Deus, não é? E Deus é bom, glória a Deus, eu estou muito feliz. E Deus tem colocado uma mensagem no meu coração. Eu, como sempre, eu não consigo ministrar o que eu não esteja vivendo, aquilo que o Senhor tem tratado comigo. Dessa vez também não é diferente, não é? Essa é uma mensagem que o Senhor tem falado muito comigo. Deus tem tratado muito comigo. Deus tem me moído, me moldado. E eu gostaria de compartilhar nessa noite, amém? Amém. Abra sua Bíblia em Neemias, no capítulo 13. Livro de Neemias, no seu capítulo 13. Glória a Deus. O livro de Neemias é um livro muito, eu gosto dele, porque é um dos livros do Antigo Testamento, uma linguagem muito clara, muito objetiva. Ele traz ensinamentos tão práticos, uma mensagem tão clara, e ele é muito rico, assim como toda a Bíblia, não é? Mas ele é um livro em especial que eu gosto muito, que o Senhor fala sempre comigo em todo o texto e contexto. Neemias capítulo 13, eu vou ler a partir do verso 4. Neemias 13, a partir do verso 4, diz assim: Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. Ele havia cedido uma grande sala anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescritos para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Verso 6. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nela os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores, Deus abençoe. Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Eu gostaria de fazer mais uma oração. Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade. Obrigada pela tua palavra. Ela é digna de toda aceitação. Ela é digna de todo respeito. Ela é digna, Senhor, de toda a atenção. Porque através dela, Senhor, nós somos alimentados. É através da tua palavra que nós somos confortados. É através da tua palavra que nós somos confrontados. Pai, por isso nós te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio da liberdade que é poder prestar um culto a Ti, e pelo privilégio que é poder Te ouvir, que é poder, Senhor, carregar nas nossas mãos de forma livre a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, Pai. Pai, que o Senhor fale conosco mais uma
falando, o Senhor já está nos comunicando desde o início desse culto. E é lindo ver quando o culto é conduzido pelo Senhor, todas as palavras são direcionadas, são na mesma direção, porque a mensagem do dia é uma mensagem só para nós, Senhor. O contexto é o mesmo, Senhor. Obrigada, Senhor. Fala conosco nessa noite, abre o nosso entendimento, abre os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para ouvirmos a Tua voz e que nós possamos sair daqui, Senhor, carregando sementes da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar? Aleluia. Glória a Deus. Neemias. A mensagem por trás do livro de Neemias é a reconstrução. Não somente a reconstrução dos muros de Jerusalém, mas a reconstrução moral e espiritual do povo de Deus, que estava destruído, que havia sido, estava em opróbrio. O povo de Deus havia sido assolado pelo povo babilônico, muitos foram levados cativos ao exílio babilônico, e depois de 70 anos, mesmo depois de 70 anos, de tudo aquele acontecimento, 2 vezes o exército babilônico veio e destruiu os muros, queimou as portas, levou todos os utensílios do templo, levou o melhor de Jerusalém. A Babilônia é esse espírito, que leva o melhor de nós. O exército babilônico, esse espírito da Babilônia, ele leva o melhor. Ele leva os melhores filhos, ele leva o melhor da colheita, ele leva os mais prósperos, ele leva o melhor da terra. E quem fica desolado, não é? E muitas vezes a gente se sente assim, parece que ele roubou o melhor de nós, não é? Os melhores anos da nossa vida, a nossa força, a nossa saúde, não é? Mas o Senhor, ele sempre age com graça com o povo de Deus. E às vezes ele levanta Neemias na nossa vida, ou ele nos levanta como Neemias para reconstruir aquilo que um dia a Babilônia destruiu. Amém? E Neemias está nesse contexto. Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes da Babilônia. Neemias não nasceu em Jerusalém, não ficou em Jerusalém. Mas Neemias está ali no palácio. Ele era copeiro, ele era aquele que servia vinho ao rei. O rei não podia tomar vinho direto, porque poderia estar envenenado. Então, o copeiro experimentava, se o copeiro não morresse ali, o rei bebia. E essa era a função de Neemias. Aí a palavra do Senhor diz que Neemias recebeu uma visita no palácio do seu irmão, que veio de Judá, e ele perguntou: como que estão nossos parentes lá em Jerusalém? Como está a cidade santa? Como está o povo de Deus? E aí o seu irmão falou: olha, o povo está destruído, está assolado, está em sofrimento, está em opróbrio, está em humilhação, em vergonha, os muros da cidade destruídos, as portas queimadas. Jerusalém não é terra de ninguém, praticamente ele falou isso, né? É um povo sem, sabe? E a palavra do Senhor diz que Neemias sentou e chorou copiosamente. E é engraçado que Neemias, ele nunca morou em Jerusalém. Neemias estava no conforto do palácio, usufruiu de todo aquele conforto, mas ele se solidarizou com o povo de Deus. Quem sabe ele não lembrou de toda a promessa que o Senhor tinha feito para aquele povo, e quão distante aquele povo estava da promessa que o Senhor havia feito. E ele se entristeceu. A palavra do Senhor diz que ele chorou sem parar. E ele começou a orar ao Senhor, se arrependendo pelos pecados dele e do povo. Ele se colocou ali como intercessor, sentindo a dor do povo, sentindo o sofrimento daquele povo, tudo aquilo que aquele povo tinha passado. Ele se coloca nessa posição e ora ao Senhor, pedindo uma estratégia, pedindo sabedoria de como ele poderia ajudar, do que ele poderia fazer. Isso aqui é uma lição para nós, né? Muitas vezes a gente vê alguma coisa e fala assim: mas quem sou eu? Eu sou só copeiro do rei de outro lugar tão distante. Eu vi, mas fiquei triste. Mas o que eu posso fazer, né? E às vezes a gente não pode fazer muito. Talvez você fale assim: mas eu não posso ir lá, que nem Neemias e reconstruir uma cidade. Mas você pode orar. Sabe, o Senhor pode colocar no nosso coração com amor. Isso é ser cristão. Com amor, nós intercedermos e chorarmos como se estivesse conosco. A dor, como se doesse em nós mesmos, não é? Com o coração cheio, isso a gente consegue. Agora, com o nosso orgulho, a nossa vaidade é difícil, não é? E a palavra do Senhor diz que Neemias chega ao rei triste, o rei fala: olha, você nunca teve triste na minha presença, o que aconteceu? Você não está doente? E Neemias fala: olha, eu nunca vou estar feliz.
rei. E acho que aí Deus já estava direcionando. Você é para isso que eu te chamei, é para reconstrução, não é? E então ele fala para o rei: olha, eu preciso disso, eu preciso desse tempo. Ele determinou um tempo, porque ele era um rei responsável. Ele fala: eu vou, mas eu volto no tempo tal, eu vou fazer assim. Pediu para o rei cartas de autorização, enfim, a gente conhece a história. Então ele chega em Jerusalém, ele acha a favor também do povo, porque mesmo não sendo dali, as pessoas abraçam a ideia dele. Não fala assim: mais um que quer reconstruir, que quer resolver tudo. Não, vamos reconstruir. Qual que é a estratégia? Qual que é o plano? Olha, cada um na frente da sua casa vai construir um pedaço do mundo. Assim não fica muito para ninguém, não fica pesado, todo mundo faz alguma coisa, o povo ali se ajudou. E a palavra de Deus diz que no tempo recorde de 52 dias, todos os muros foram reconstruídos. Claro que não foi só maravilha. Existiram inimigos, existiram pessoas que tentaram impedir aquela reconstrução, ameaçaram de morte, tentaram levantar falsas acusações, tentaram levantar acusações, tudo para destruir, para impedir a reconstrução. Mas a palavra do Senhor nos mostra que não conseguiu. Neemias até nos ensina que, se não me engano, no capítulo 4, quando uns inimigos falam: olha, Neemias, a gente quer conversar com você. Desce desse mundo aí, vamos conversar, que a gente precisa esclarecer algumas coisas. A gente quer fazer paz. E Neemias fala o quê? Olha, eu não posso descer, porque eu estou com uma grande obra. Quantas vezes eu quero parar a obra que o Senhor veio na nossa vida, não é? Às vezes nós estamos na reconstrução do nosso casamento, na reconstrução da nossa família, na reconstrução da nossa vida espiritual, pessoal. E sempre aparece o inimigo tentando nos paralisar, tentando nos distrair, tentando nos fazer descer da obra que o Senhor tem, do muro que o Senhor nos colocou para construir. E com Neemias nós aprendemos que a reconstrução é muito mais importante. Nós precisamos ter foco, não podemos parar para dar ouvido às acusações, às mentiras, às distrações que o inimigo levanta, não é? E a palavra do Senhor vai continuar dizendo no livro de Neemias que após essa reconstrução dos muros, começou a reconstrução moral e espiritual daquele povo. Porque Neemias entendeu que muito além do visível, o que aquelas muralhas significavam. O que é uma muralha? É uma proteção. O que são as portas? É um limite. Se a porta é fechada, não pode entrar. O que é um muro? Ele delimita território. O que significava aqueles muros destruídos? Aqui é terra de ninguém. Aqui todo mundo entra, todo mundo sai. Aqui pode entrar e fazer o que quer, o que não quer. Aqui não tem dono, ninguém manda nesse território. Era isso que significava. E é por isso que o povo de Deus estava sofrendo daquele jeito, não é? Então, mas aí os muros foram reconstruídos, as portas foram colocadas no lugar. Só que a reconstrução não terminava aí. Havia muito mais a reconstruir. A vida espiritual daquele povo estava destruída também. Por quê? Quando Nabucodonosor e seus soldados arrasaram por Jerusalém, eles levaram os utensílios do templo, eles destruíram o templo, e com isso levaram alguns dos sacerdotes, e com isso o que aconteceu? Acabaram os cultos. Acabou a leitura da palavra, do livro da lei. Então já não tinha culto. 70 anos sem culto. 70 anos de uma geração. Muitos que nasceram no exílio não sabiam o que era, como era o ritual do Deus de Israel. Não sabiam, não conheciam as leis de Deus. E foram vivendo. Outros povos entraram, então eles começaram a cultuar outros deuses também. Começaram a adquirir outras culturas de adoração a ídolos. E o povo foi ficando assim, nessa mistura. Quem se lembrava de como era o exílio antes, lembrava o passado. Mas a realidade, aquele mundo, estava muito corrompido. E a gente vê que hoje está ficando muito parecido, né? Algumas pessoas que ainda, olha, vamos ler a Bíblia e viver a Bíblia, mas o mundo lá fora, quando a gente abre uma TV, os filmes, o que a mídia fala, o que o mundo prega? É uma libertinagem, é uma cultura totalmente oposta àquilo que nós aprendemos na Bíblia. Mas nós precisamos ser como Neemias, como Esdras, que foi o escriba, o sacerdote, que foi quem leu a lei para o povo, a voltar para a palavra. Falar: povo, existe a palavra, aqui é o manual de vida do cristão, aqui é o manual de vida que o Senhor nos deixou, aqui é a palavra, toda a instrução da nossa vida está aqui, tudo que nós precisamos está aqui. Nós não precisamos viver como o mundo, nós não precisamos falar como
estava construído, eles fizeram uma assembleia na frente do templo, colocou um altar bem grande, um púlpito, um palanque, né? Bem alto, onde todos pudessem ver. E Esdras chegou com o livro da lei, começou a lei do Senhor. Sabe que a palavra diz que todos começaram a chorar sem parar. Todos começaram a chorar. Sabe o que é engraçado? A palavra do Senhor não diz que Esdras começou a pregar. E o que é pregar? Pregar é você ler a palavra e aplicar, explicar para que fazer sentido na minha vida. Mas a palavra do Senhor diz que Esdras não fez isso. Esdras leu. Ele começou adorando ao Senhor, mas depois ele começou a ler o livro da lei. E só de ler o livro, só de ler a palavra do Senhor, o povo se contristou. O povo ficou contrito, o povo começou a chorar. Sabe o que é lindo? O poder da palavra de Deus de nos trazer esse quebrantamento. Sabe, a palavra do Senhor não é acusação. Porque às vezes a gente tem mas ele é acusando, está dizendo onde eu estou pecando. Porque às vezes a gente tem essa impressão quando alguém vem nos corrigir, não é? Mas a palavra do Senhor tem o poder tremendo, ela vai aonde ninguém vai. Ela vai na divisão da alma e do espírito. Ela vai onde nenhum homem pode ir. E quando a palavra do Senhor chega nesse lugar, não tem como. A gente se desmonta diante da palavra do Senhor. A gente começa a comparar a palavra do Senhor e a nossa vida e não tem como continuar da mesma maneira. Nós somos transformados, nós buscamos transformação, nós nos arrependemos, assim como foi esse povo. Só de ouvir a lei, eles viram quão distantes eles estavam, vivendo todo aquele tempo da palavra do Senhor e do Senhor. Então aí o culto foi restaurado, a prática do culto foi restaurada, os sacrifícios, as ofertas, os levitas, cada um nos seus postos, assim como o Senhor já tinha instruído. Salomão, o Moisés, todo o ritual do templo que foi perdido, ali foi reconstruído também. E eles começaram a fazer de novo. Agora o Senhor disse que passou um tempo de 10 anos, 12 anos. Foi o tempo que Neemias pediu para o rei: olha, rei, preciso de 12 anos. Depois de 12 anos, para terminar o trabalho lá, eu volto. E Neemias, que era um homem de palavra, cumpriu sua palavra. Deu os 12 anos. Ele fez o trabalho que tinha que fazer. Deixou o culto, a igreja lá, o templo, tudo certinho funcionando. Deixou todo mundo encarregado, tudo certinho. E falou: agora eu preciso voltar para as minhas responsabilidades. Sabe o que é engraçado? Que Neemias, lá em Jerusalém, nessa época, ele era governador. Ele tinha um cargo, ele era importante. Até pelo que ele, tudo aquilo que ele conseguiu, né, fazer e administrou ali na reconstrução, na organização também do povo de Israel. Lá na Babilônia, ele era só comer com ele, mas ele tinha palavra. Ele falou assim: não, eu não vou ficar aqui de governador, se eu tenho uma responsabilidade, eu sou um filho de Deus, eu tenho palavra. Ele foi e voltou para a Babilônia. E Neemias volta para a Babilônia e aí a coisa começa a pegar em Jerusalém. E aí começa o texto que nós lemos, que Eliasib, quem foi Eliasib? Eliasib era o sacerdote. Ele era encarregado dos depósitos, das ofertas, da casa do Senhor. Quem era trazido de oferta, ele era encarregado desses depósitos, por fazer a divisão ali dos levitas, do que era dos porteiros, dos sacerdotes. Ele era encarregado desse setor. E Eliasib, ele participou da reconstrução lá atrás. Ele ficou clamando: massa! Eliasib era homem de Deus. Só que nesse meio tempo, por quê? Quando a gente entende a reconstrução que nós precisamos acontecer na nossa vida, no início, sabe aquela reforma? Reforma causa bagunça. Mas você não consegue fazer nada em ordem quando tem reforma, né? E aí a reforma, depois o resultado é maravilhoso, né? A cozinha nova, o banheiro novo, maravilha. Só que depois a gente se acostuma. E não é ruim se acostumar com coisa boa? Não é ruim. Mas é perigoso quando a gente se acomoda e deixa de vigiar. É perigoso quando a gente se acomoda e deixa de vigiar. Nós precisamos ser vigilantes. Por quê? A palavra do Senhor não diz pra gente que Tobias, que a gente leu aqui, que era aparentado de Eliasib, que ele era aparentado de Eliasib no início do livro. Isso mostra que ele se aparentou, eles se aparentaram. O que é aparentar? Na família deles houve algum casamento. Isso aconteceu depois que já estava tudo certo. Depois que o muro já estava construído. Talvez até depois que Neemias já tinha até voltado para a Babilônia. Estava tudo ok.
Tobias era um daqueles que tentou impedir a reconstrução dos muros. Sambalate, Tobias, Gesem-Ará. Tobias era amonita. Só que o nome dele era um nome hebreu. Significa o Senhor é Deus, o Senhor está conosco, agora não tem. Então ele tinha nome de crente. Ele não era crente. Eita. Ele tentou impedir a reconstrução dos muros de todas as formas. Quem é Tobias? Tobias é aquela pessoa que pode fazer algo, mas não faz. Tobias é aquela pessoa que até pode, mas tem que impedir o que está fazendo. Tobias é aquela pessoa que não consegue sair do pecado, mas quer que todo mundo peque também, para se sentir bem, talvez, na sua consciência. Tobias é aquele que fala, aquele amigo que fala pra gente, ai besta, se eu fosse você não sofrer com um marido desse não. Uma mulher folgada dessa, hoje largue. Seu filho não tem jeito para esse menino, não, abandone, largue não. Ah, esse é Tobias. Que não vê a reconstrução que você está fazendo. Não vê as madrugadas de joelho, não é? E tem que impedir aquilo que o Senhor está fazendo. E às vezes a gente fica até. A gente tem que fazer igual meninos. Ó, como uma grande obra, não posso descer. Mas eu sei que é Tobias, não vou deixar. Mas às vezes o tempo passa e a gente dá acesso de novo a Tobias na nossa vida. Será que nós estamos sendo como Eliasibe? A palavra do Senhor diz que ele se aparentou com Tobias. Ele sabia quem era Tobias. Ele se aparentou. Esse não foi o único erro de Eliasibe. Qual foi o outro erro? Eliasibe cedeu uma sala do templo do Senhor para Tobias. Colocar os móveis dele. Imagina, Tobias falou assim: ó, que é parente. Então os móveis lá em casa não estão cabendo. Posso colocar lá? Ó, o templo é grande. Posso colocar? É só uma mesinha, uma cadeira. Ó, eu vou buscar em 15 dias. Só me dá esse tempo e eu vou tirar as coisas de lá. Talvez Eliasibe, né? Tá bom, né? Vai ser rápido, levou. Vai lá, os móveis de Tobias. E o tempo foi passando. Daqui a pouco um móvel, uma mesa virou um sofá, virou cama e foi levando os móveis. E ficou aquele entulho de Tobias lá no templo. Qual o problema? Sabe de onde? Que Eliasibe tirou espaço para colocar a mobília de Tobias? Os depósitos das ofertas do templo. Então ele tirou os utensílios do templo. Ô Tobias, ó, pode colocar seus móveis aí. Vai caber. E onde ficou os utensílios? Ninguém sabe. Pode colocar, já parente. A graça, né, gente? A graça, ele é bom, mas né? Vamos perdoar, vamos perdoar aqui, né? Não, foi muito tempo atrás, faz muito tempo, agora ele é outra pessoa. Sabe o que é lindo? A gente fala assim: nossa, você não acredita na transformação de alguém? Talvez eu seja a pessoa que mais acredite. Por causa de alguns processos pessoais, eu sou uma pessoa meio crítica, mas eu acredito que o Espírito Santo muda, porque a forma que o Espírito Santo trata comigo, ó Senhor, se o Senhor trata comigo, eu sou difícil, o Senhor trata com qualquer um. Então sim, eu creio que o Senhor transforma. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos ser astutos como a serpente, manso como a cobra. Então, antes de acreditar na transformação de alguém, eu preciso ver os frutos desse arrependimento. Se não tiver fruto, não, mas ó, eu mudei. Ó, eu já nem falo mais palavrão. Ó, que benção. Ó, não brigo mais com meu marido. Eu nem brigo mais com ninguém. Agora eu fico quietinho. Ô, benção. Então vamos ficar aqui, vamos comer um quilo de sal? Óbvio. Depois que você come um quilo de sal, você não parece cidadão. Se o cidadão não beber, ó, um quilo de sal, pode crer que o cidadão está mudado. Nesse 1 quilo de sal, você já vai ver se a pessoa transformou. Se transformou, amém. Pode confiar, pode, né? Tenha discernimento de dar, mas se não transformou. Cuidado com quem você coloca na sua casa, com quem você dá acesso à sua vida, com quem você compartilha seu casamento, coisas pessoais. Não, mas a pessoa é de Deus. Veja frutos.
Eliasibe não vigiou. E foi deixando os nomes de Tobias lá todo entulhado. E as coisas de Deus, ninguém sabia onde estavam. O que aconteceu com o tempo? Não tinha depósito de oferta. Aí os levitas tiveram que fazer o quê? Tem família para cuidar. Não precisa trabalhar. Não dá para ficar um tempo servindo só de bom coração. Naquela época não era um período de transalamento de muita gente. Era tudo quem servia no tempo, era todo o dia inteiro. Olha, preciso cuidar da minha família, não vai ter como. Vou embora. Já não tinha levita mais. E os porteiros? Vai dar? Vou ter que arrumar um bico. Vou ter que fazer alguma coisa. Já não tinha mais quem trabalhasse na casa do Senhor. Se não tinha quem trabalhasse na casa do Senhor, não tinha quem ia na casa do Senhor. Se não tinha quem fosse na casa do Senhor, não tinha oferta. Não tinha mais nada, acabou. Sabe o que é interessante? É que Tobias, ele não conseguiu, ele foi frustrado no plano dele de destruir ou de parar a construção dos muros. Aí o que ele faz? Ele se assemelha com alguém e se infiltra. Olha a estratégia de Tobias. Eu não sei se vocês já ouviram aquela frase assim, né? Se você não pode comer, você junta dele. Às vezes não é porque vamos ser um time só. Não é porque ele não é igual aos pouquinhos. Ele vai ali na manipulação e aos pouquinhos você vai conseguir o que você quer. A gente precisa vigiar. Porque essa é a estratégia de Tobias. Se a gente não vigia, daqui a pouco tem um trambolho de Tobias no meio da nossa casa. Tem um trambolho de Tobias lá, até com teia de aranha no meio do nosso casamento, no meio da nossa família. Tem móveis de Tobias na educação dos nossos filhos. Tem móveis de Tobias. A gente precisa vigiar. O que acontece quando os móveis de Tobias estão ocupando espaço? Os utensílios do templo. Só antes, às vezes eu falei de será que a gente está sendo assim? Eles vieram para o sacerdote. E às vezes a gente acha que essa responsabilidade é só de quem está na liderança, de quem é sacerdote, dos pastores, dos líderes. Mas em 1 Pedro 2,9 diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A responsabilidade é nossa. Nós somos sacerdote da nossa casa. Nós somos sacerdote da nossa família, da nossa vida. Então a responsabilidade é nossa. O que acontece quando os móveis de Tobias estão ocupando espaço nos utensílios do templo? A gente começa a viver uma religião sem gratidão pela salvação. Sabe quando a gente vai achando que a gente é muito bom? Quem tem certeza da salvação? Se eu não for salvo, vou na igreja de quarta, de domingo, de sábado. Eu sou tudo na igreja de domingo, velho. Se eu não for salvo, não tem nada. Viva na igreja. Não traia o marido, não fala mal de ninguém. Às vezes eu falo, mas assim, é que a pessoa merece, né? Mas Deus perdoa, porque Deus é gente. Não, Deus tem que me salvar, porque eu mereço. Móveis de Tobias. Quando os móveis de Tobias estão, não tem mais a oferta de manjares, a gente não tem mais gratidão pela salvação. A gente esquece que a salvação é de graça. Não tem nada que a gente possa fazer para conseguir alcançar a salvação. Foi um presente, é graça. Aleluia! Então, eu posso ser o ser humano mais maravilhoso do mundo. Se não for por Jesus, eu vou bom no inferno. É pesado. O que acontece quando os móveis de Tobias estão ocupando os lugares dos utensílios do templo? Eu resolvo os meus problemas através da razão, porque eu sou uma pessoa muito estratégica. Eu sei fazer planos aqui. Qual é o problema? É financeiro? A gente vai aqui, ó, corta esse gasto, corta aqui, faz uma planilha, vamos fazer uma estratégia. Vai dar certo, vai dar certo, porque, ó, eu sou de exatas, que não é o meu caso, gente, não sei. Eu sou muito, deixa comigo que é sucesso. E aí, eu vivo uma vida sem dependência de Deus. Eu vivo uma vida sem oração, porque eu resolvo tudo aqui. É estratégia, é pensamento. Eu sei o que eu tenho que fazer. Não precisa oração. Oração, assim, só faz quando precisa de. É uma doença, uma coisa impossível. Tem coisa que a gente não resolve. A gente vai viver uma vida assim, sem incenso, sem oração, sem adoração. Sabe o que é
plano, ó, modéstia à parte é muito bom, mas eu quero apresentar ao Senhor. Eu vou colocar aqui no joelho, ó, Pai, esse é o meu plano, mas eu não sei o que é de amanhã. Eu aqui, ó, eu tracei todas as possibilidades, mas eu não conheço o que é de amanhã. O Senhor conhece. Então, se o meu plano estiver de acordo com o seu, amém. Que o Senhor abençoe e prospere. Agora, se o meu plano estiver diferente do seu, que o seu prevaleça. Dependência do Senhor. Agora, se a gente está vendo uma vida muito na razão, móveis de cabeça. Móveis de cabeça. Está faltando incenso, está faltando oração. Eu falo de Deus, mas eu não dou valor à obra da casa de Deus, ao trabalho na obra de Deus. Os utensílios que tem está faltando. Ah, não tem tempo, Deus entende. É minha vida pessoal, minha vida profissional, meu sucesso, minha felicidade, meu sonho, meu trabalho, meu não sei o quê. Não dá tempo de trabalhar. Não dá tempo de estar na igreja, não dá tempo de trabalhar para Deus. Não dá tempo. E Deus entende, né? Deus utensílios que tem. Será que não tem móveis de Tobias aí? Está faltando cereais. O que é o cereal? É o trigo, é a palavra. Ah não, mas ó, um pastor na internet, nossa, prega. Chego lá no YouTube, é muito interessante, porque eu faço isso. E é uma bênção no YouTube, gente. Agora, só assistir porcaria na internet, quem quer? Tem muito bom na internet, é uma bênção. Eu posso, olha, Hernandes Dias Lopes, ele é aqui de São Paulo, mas as pessoas são longe, como a gente vai assistir esses homens? O Santos Mirá, de Curitiba, os caras são cabeça, tem Bíblia, mas o que eu faço? Estou lá na minha casa, e eu tenho o costume de assistir umas 3, 4 mensagens por dia, que eu gosto de falar, né? Pego o YouTube, eu escolho, qual é o garçom que eu quero hoje? Hoje eu quero o garçom. Eu quero Douglas Gonçalves. Aí eu falo lá, o garçom, Douglas Gonçalves. Qual é o cardápio? E olha lá no cardápio do Douglas Gonçalves. Essa mensagem, essa aqui tem que ter uma mudança, é bom. Assisto. Sai aleluiado, é uma bênção. Bênção mesmo de palavra. Vou pro próximo. Uma bênção. Sabe o que você está me alimentando? Sabe qual é o problema? Aí eu venho pra quarta-feira, pro domingo, pro sábado. E aí, é que assim, aqui a gente gosta ainda quem são os garçons, né? Mas aí eu não escolho quem vai me entregar. Eu não escolho quem vai me entregar, quem vai me servir cardápio. É Deus que escolhe. E o cardápio eu escolho? Muito menos. Quem escolhe é Deus. E aí isso quer ir na minha alma. Por isso que é bom a gente não entregar, fazer parte da. Não, mas fulano não gosta, fulano prega, fulano prega, fulano canta, não sei o que, eu não gosto. É porque fulano canta aquela música, tem outra, vamos mudar. Não, a gente está aqui, a gente conta aqui que quer servir, a gente quer oferecer. E aí a gente sabe do quê? Tem que ser algo no tempo. Não tem moda de Tobias, tem palavra. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é com emoção, porque é muito bom a gente sentir. Nossa, quando a palavra fala, nosso coração a gente chora. Meu Deus, é muito bom. A palavra dele assim, chorei. Só que se isso só for emoção, eu choro aqui. Sabe? Deixa esse cara, ó. Nem atravessa a rua. Vou continuar tentando. Vou continuar falando palavrão. Porque emoção, do mesmo jeito que vem, vai, por mais intensa que ela seja. Não, mas você não sabe quando eu chorei. Eu chorei muito, né? Eu chorei, não tem mais lágrima. Só que é emoção. Agora, se a gente pega igual a palavra, igual esse povo aqui, só de ouvir as palavras do Senhor, eles começaram a chorar. E a palavra do Senhor disse que eles se arrependeram, pediram perdão e mudaram os seus caminhos. Aí eles têm conversão. Se tem arrependimento, nós estamos sendo alimentados de verdade. Porque tem moço. Porque tem cenários. Eu falo palavras bonitas, mas eu não tenho a alegria do Espírito Santo. Isso aqui Deus fala bastante comigo. Eu sou melancólica, meu temperamento. Melancólica é uma pessoa como? Uma pessoa chata, uma pessoa crítica, uma pessoa reclamona, uma pessoa ingrata. Isso é do meu temperamento. Eu não sou uma pessoa assim, eu vou estar me tratando. Estou sendo tratada, moída, podada, né? Só não pode parar. Mas a gente tem que entender, reclamar de tudo. A reclamar, porque está triste. Vai fazer frio essa semana, gente. Aí vai reclamar.
roupa e está chovendo, está fazendo frio. E nós temos essa tendência a reclamar. Mas sabe qual deve ser a marca do povo de Deus? Alegria. Você chega no Cristo, não é gostoso você abraçar um crente e sair rindo? E para quem não é crente, fala assim, esse cara só fala alegre, não tem problema. Aí ele chega mais perto e vai ver que você tem um problema pior que o dele. Mas mesmo assim você fala alegre. E que alegria a gente poder testemunhar que a nossa alegria não está nas circunstâncias, mas está em Cristo. Cristo não muda, é por isso que a gente é alegre. Como Cristo não muda, e minha alegria não está pautada nas circunstâncias, estou sempre alegre. Então a nossa vida, o nosso cristão, ele tem que ser marcado pela alegria. Tem um sorriso no rosto do serviço. Vai para o leonado, vai para o banheiro, ora para ele, e coloca um sorriso na cara. E vai enganar o inimigo. Essa que a gente diz. Agora, se a vida está triste, se você não tem mais alegria da salvação, está faltando moço, está faltando óleo de alegria, está faltando vinho, está faltando azeite do Espírito Santo, coração endurecido, tem móveis de pobreza, aí ocupando um lugar que não é para ter. Aleluia. A gente precisa tomar cuidado com pequenas coisas. Às vezes a gente acha que são as grandes coisas que nós tropeçamos, que nós devemos tomar cuidado, mas nós somos pequenas, essas são as piores. Se você está no seu carro, você vê um caminhão enorme parado no meio da rua, você não vai correndo até desviar? Vem um buraco que está lá, quando está chovendo, um buraco desse. É até menor que o pneu do carro, você não vai lá. Mas aí for o pneu, você não vai buraco, porque é no meio do caminho. Essas pequenas coisas que nos atrapalham, que nós precisamos tomar cuidado, são amizades. Não se torna muito 10, mas caminhando a tua vida, está ocupando o lugar de Deus. As más conversações, conversas que não ficam. Mas eu vou nem falar de Jesus, então vamos ficar só no serviço, não. Um monte de gente crente, eles vão ficar falando, eu sou crente, só crente, para falar de Deus. Não, seja uma pessoa agradável, saiba falar sobre várias coisas. Mas se a conversa não edificar, saiba se retirar. Piadinha besta, saiba se, para mim já deu. E sabe o que é lindo? Quando as pessoas sabem quando a gente é crente de verdade, as pessoas vêm, cara, fulano é crente, não fala essas coisas não. A boca, não fala essas coisas não, fulano é crente, respeita. As pessoas respeitam. Porque agora, a gente não respeita, gente. Aí eu tenho um compromisso na hora do culto. Gente, não tem quarta domingo. Vamos marcar um compromisso para outro dia? Vamos aumentar essa agenda aí, vamos fazer alguma coisa, né? Não, mas Deus entende, Deus entende. Os trabalhos da casa do Senhor vai vir na rotina. Isso aqui a gente tem que tomar cuidado. Eu falo por mim. Estou fazendo um monte de coisa. O pessoal quer me agendar aqui, gente, parece que eu sou chata, eu não quero vir, mas não é. Lá o culto também é quarta e domingo. Nossa, aí eu fico na mídia, igual a menina ali. Aí eu fico na foto, no story. E aí eu participo da tarde da mesa, e eu fico no mensagem do horror, e é o dia todo trabalhando. Às vezes cansa. Só que a gente precisa, isso diariamente, lembrar o porquê nós fazemos. Se a gente deixar o cansaço tomar. A gente vai fazendo as coisas que elas querem empurrando para aqui. Isso a gente tem que tomar cuidado. Isso é muito comigo. Não podemos negligenciar as coisas da casa do Senhor. Nós precisamos colocar os móveis de Tobias para fora. Nós precisamos voltar de novo com louvor, com a palavra, os dons espirituais, o jejum, a oração, o noivado. Não podemos deixar que nada tire o lugar das coisas espirituais, da nossa vida, do nosso coração. Sabe, quando a gente percebe que o crente está firmado mesmo, está dando certo esse investimento, não é um investimento. Hoje pode dizer assim, você está fazendo, não hoje, não vou nem falar para me dar até medo, está tudo bem assim. Mas é investimento. Não venha na igreja, na casa do Senhor, no seu Senhor somente quando está tudo ruim. Veja como um investimento. Eu estou fazendo investimento na minha vida, na minha família, no meu espírito, na minha alma. Quando a tribulação vem, e te mantém firme,
ocupado espaço das coisas de Deus na nossa vida, na nossa casa, nos nossos corações. Neemias, eu estou terminando, foi quem purificou o templo. A palavra diz aqui, 8: fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo. Neemias era meio esquentadinho, eu acho que era polêmico, tem coisa. Porque ele é bom líder. Nossa, ele não tinha papas na língua. Mais pra frente, vocês vão ver, só um ladeiro. Mas olha só, no verso 21, diz que eles leram a lei que não era para casar com um povo estrangeiro. Neemias volta ao vilão que o povo faz, eles começam a casar com um povo estrangeiro. Aí ele fala, gente, aí eu vi que eles estavam casando de novo com as mulheres israelitas, amonitas. O homem que tinha casado. O que vocês estão fazendo? Catou pelos cabelos. A própria fala, gente, eu estou falando, ó. Bati em algum deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus. Eles disse, não consiga mais dar suas filhas em casamento aos filhos deles. Aí vocês não meninas. A gente não quer ser meninas, né? Puxar os cabelos da moça. Nem pensa aqui, mas a gente. Aqui ele está falando do zelo pelo que é santo. Esse zelo tem que estar no nosso coração. Porque o problema é que a gente vai se acostumando com a mistura. E é isso que esse livro, essa é a mensagem por trás disso. Porque se a gente ficar igual ele assim, não, mas é parente. Não, mas ó, às vezes se arrepender. Não, mas é só por 15 dias. Não, mas é só um pedacinho, uma sala grande. Não, mas é só uma mesinha. Você já não consegue mais sair. Assim, fazer igual meninas. Aborrecer, ficar estarrecido, furioso e jogar fora os móveis de Tobias. Ele não pediu licença. Ele falou, Tobias, viu o que você colocou? Só que assim, eu estou pensando em devolver as coisas para a sala. Você pode, por favor, tirar suas coisas? Pode dar um prazo para você tirar? Porque a gente está precisando, por favor, tá? Obrigada. Não tem nada. Quem que Neemias figura? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que coloca as coisas no lugar. Em João 16:8 diz que o Senhor é quem, o Espírito Santo é quem convence do pecado, do juízo e da justiça. Sabe, não é uma força do nosso braço. Agora falando, a gente mesmo, a gente quer colocar algumas coisas no lugar na nossa casa. Quando depende da gente, coloca. Se posicione e não se negligencie. Tiago 4:17 diz que aquele que sabe bem o que deve fazer e não faz, não é pecado. Isso é negligência. O Senhor está falando, através do apóstolo Tiago, que o povo estava negligenciando, porque sabia o que tinha que fazer e não fazia. Quando eu li essa palavra, eu falei, meu Deus, negligência é pecado. Negligência é pecado. E não se esqueça da responsabilidade que faz. Bota as coisas fora e coloca os utensílios de Deus de novo no lugar. Agora, tem coisas que não é na nossa alçada. Que, assim, coisa de família, casamento, Deus tem que tocar no varão, lavar roupa, não é? Quem que vai fazer isso? É o Espírito Santo. Aí a gente vai para ele. O Senhor não dá mais. Preciso resolver, preciso tirar esses móveis, né? Entulho, está ocupando espaço. Você imagina? O Senhor olhar do céu e falar assim, ó, eu tenho muito isso para te dar, né? Está cabendo. Tem móveis aí, Tobias, ocupando espaço das suas bênçãos, daquilo que eu tenho para você. Imagina. Olha, misericórdia. Eu quero tudo aquilo que o Senhor tem. Eu quero tudo aquilo que o Senhor tem. Amém? E Neemias foi de tudo. Purificou. Tem que purificar. Porque Tobias não era certo do Senhor. E ele foi colocando de volta tudo no lugar. Todos os utensílios de Deus no templo de volta. Chamou os levitas, instruiu, chamou a atenção dos sacerdotes, porque Eliasib errou, mas Eliasib não era um líder. Não tinha nenhum outro líder que falasse que Eliasib. Você vai dar uma sala, fulano lá, você não lembra quem foi ele? Então, os líderes erraram também, com negligência. E Neemias foi colocando tudo no lugar. Aí voltou os cereais,
voltaram as ofertas, voltaram o vinho da alegria, o óleo do Espírito Santo voltou de novo, a restauração chegou. E eu oro para que o Espírito Santo enche o nosso coração nessa noite. Que o Senhor nos dê sabedoria, o Espírito Santo nos dê sabedoria e discernimento para tirar tudo aquilo que são móveis de Tobias, sabe? Às vezes os móveis de Tobias é um ressentimento. Às vezes o móvel de Tobias é aquele orgulho que está impedindo Deus de trabalhar, de fazer a vontade dele na nossa vida. Às vezes os móveis de Tobias é uma vaidade. Às vezes os móveis de Tobias é a falta de amor, é a falta de zelo pelas coisas de Deus. Eu não sei quais são os móveis de Tobias que talvez estejam no seu coração, na sua casa ou na sua família. Mas o clamor dessa noite é para que o Espírito Santo possa nos convencer, nos esclarecer do que está fora do lugar, para que volte para o lugar de novo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O discernimento nos faz entender e evitar tudo aquilo que não é do Senhor. Que nós tenhamos discernimento para que ninguém tome a nossa coroa. Em Apocalipse 3:11 diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém roube a sua coroa. As coisas de Deus são mais preciosas. As coisas de Deus são mais preciosas do que esse móvelzinho de Tobias. Mas é parente. Mas eu gosto tanto dele. É uma pessoa boa. Errou no passado, mas é uma pessoa boa. Mas ele tem tomado lugar de Deus no teu coração. É um presente que ganhou e está interferindo na tua vida, no teu espiritual. É uma distração, excesso de jogos. É uma distração, está tomando lugar de Deus no teu coração. Está tomando lugar de Deus na sua vida. Lance fora hoje os móveis de Tobias. Deixa o Espírito Santo fazer a faxina. Você pode se colocar de pé. Deixa o Espírito Santo fazer a faxina que precisa fazer. Deixa o Espírito Santo fazer a reforma que precisa fazer. Deixa o Espírito Santo reconstruir as áreas da tua vida que foram destruídas. Deixa o Espírito Santo levantar
Se você esquentar uma água e deixar ela fervendo, e você jogar um sapo ali dentro, ele vai e pula por causa da própria temperatura elevada da água. Mas os mesmos estudiosos falam: se você colocar o sapo dentro da água e esquentar ele ali, ele nem vai perceber, ele vai morrer lá dentro. Pastor, não entendi nada que você está querendo dizer. Quando a gente aceita, a gente se acostuma com os nomes em Tobias. Eu sempre costumo dizer isso no trabalho, foi lindo. Deus foi falando comigo que eu falo isso no serviço. Pessoas falam assim para mim: Ricardo, você é quadrado. Eu falei: deixa eu subir quadrado aqui nesse redondo, meu irmão, pode ficar tranquilo. Eu sou assim mesmo. Por quê, pastor? Porque uma vez que a gente abre uma brecha, pastor Paulo, eu sei que eu estou falando, é um câncer espiritual. Uma vez que eu orava com a minha família na mesa, deixo um dia de orar, hoje não tem problema. Você pode ter certeza que você vai deixar 2, 3, 4. Foi linda essa palavra. Foi linda. Foi linda. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Quando a gente acaba aceitando, acostumando com os móveis dentro da casa, da nossa casa. Cara, não tem problema. Está tudo assim. Olha da direita e da esquerda. Deus está falando com você nessa noite. Deus está falando com você nessa noite. Não sei por que Deus está colocando isso para encerrar. Eu trabalho na Coca-Cola. Eu sou muito chato com data de validade. Não pensa que a Coca vem fácil não, meu irmão. Depende do dia. Eu sou chato. Por quê, pastor? Quando as pessoas colocam na minha mão para ensinar, diz atrás de lá, eu falo assim: primeira coisa, toma cuidado com as datas. O melhor promotor não é aquele que vai abastece a bola. O melhor promotor é aquele que atende nas datas. Diz atrás de conversar com o gerente da loja, por causa de uns. Ele falou: Ricardo, eu confio em você, gosto de você. E eu falei para ele assim: podem jogar na minha costa agora, desde aqui. Ele falou: mas e agora? Eu falei assim: eu sou acostumado com cobranças. Sabe por que eu sou acostumado com cobranças? Porque eu sou casado. Eu tenho que trazer a provisão dentro da minha casa. Por que você está fazendo isso? Eu estou dizendo, enquanto você aceita os móveis no seu casamento. Ah, mas ele é assim mesmo. Algum motivo, né, irmã Jéssica? Seu marido não é mais o mesmo. É o móvel de Tobias. Que Deus abençoe nossa irmã Jéssica. Que Deus abençoe a todos. O culto, aleluia, você leva para casa, aleluia, não se encerra. Lembrando que domingo é o culto da família, às 19 horas. Convido mais alguém para estar aqui mais uma vez, para você, para que Deus abençoe, para que cultua a Deus e assim possa ser abençoado em nome do Senhor. Estenda as mãos assim como forma de receber e a receba, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, hoje, amanhã e para todos. Sempre a igreja diz: amém, amém. Graças a Deus. Aplauda Jesus Cristo, irmãos. Aleluia. Vamos à paz, meu querido.